A vida cristã, a vida ministerial, sem nenhuma dúvida, sem que nós tivéssemos feito a opção, nós estamos em uma batalha, em uma guerra, por uma razão muito simples. Quando nós olhamos Colossenses, capítulo 1, e o versículo de número 12, nós vamos encontrar a seguinte escritura: que o Senhor Jesus nos resgatou, estourou um cativeiro, quebrou grilhões, quebrou cadeias de vícios, de religiosidade, de tradicionalismo, de feitiçaria, de pecados, vícios. Ele rompeu, Ele nos libertou e fez mais do que isso, nos transportou do reino de trevas para o reino do seu Filho, do seu amor. Satanás nos perdeu. Aleluia! Mas meu irmão e minha irmã, ele luta ferozmente para tentar reaver os seus ex-cativos, com certeza absoluta, com armas, com estratégias, conforme nós vimos aqui na encenação, com muitas artimanhas. No entretanto, nós precisamos ter consciência que Satanás é derrotado. Colossenses 2,15, coloque aqui por favor. Está decretado nesse texto a derrota por completo do nosso inimigo. Olha o que diz Colossenses 2,15. Diz que o Senhor despojou, o Senhor tirou toda a armadura que o Valentim mantinha. E o Senhor, além de despojar, derrotar, triunfou sobre ele, ou eles, e os expôs publicamente. Os irmãos sabem que os reis na Idade Média, na Idade Antiga, quando iam para uma guerra, para uma peleja, e ganhava a guerra, ganhava a peleja, o rei derrotado, com as suas autoridades, eram conduzidas em um verdadeiro desfile. E o rei vencedor tinha toda a alegria de colocar publicamente os seus inimigos, os seus adversários derrotados. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 15, ele está dizendo exatamente isso. O Senhor Jesus, aleluia, venceu, despojou principados e potestades e os expôs à vergonha pública. Então, querido irmão, querida irmã, ele é o inimigo derrotado. Efésios capítulo 1 e o verso de número 22 nos dá a nossa posição hoje. Onde estamos espiritualmente falando? Fisicamente nós estamos aqui na América Latina, no Brasil,
em Brasília, em Taguatinga Sul, assentado aqui nesses bancos, nessas cadeiras. Fisicamente nós estamos aqui. Porém, espiritualmente falando, eu e você estamos numa outra posição, numa posição superior, numa posição elevada, porque nós morremos com Ele na semelhança de sua morte. Nós fomos sepultados com Ele na simbologia do batismo. Nós ressuscitamos com Ele simbolicamente na ressurreição de Jesus. E quando Ele ascendeu aos céus, nós ascendemos, subimos com Ele. E estamos assentados, espiritualmente falando, com o Senhor Jesus, nas regiões celestes, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, acima de todo principado, de toda potestade e de todo nome que se nomeia. Esta é a nossa posição. Não olhe de baixo para cima, olha para cá. Quando você olha de baixo para cima, você tem uma percepção equivocada do tamanho dos obstáculos, do tamanho dos problemas. Quando você chega diante de um edifício de 30 andares e olha desde a base até o último andar, você diz: que coisa monumental, que prédio enorme, que prédio grande. Você sente diminuto, porque você está olhando na perspectiva de baixo para cima. Mas quando você pega uma aeronave e você sobrevoa 5.000 metros de altura e olha para aquele mesmo prédio que parecia gigantesco, agora você olha de cima para baixo, você vai vê-lo do tamanho de uma caixa de fósforo. Estou falando de alguma coisa de 30, 40 metros de altura. Estamos assentados com Ele. Somos o seu corpo. Ele é o cabeça. Nós somos membros do seu corpo. Ressuscitamos com Ele, ascendemos com Ele, assentamos com Ele, estamos nele, Ele está em nós. Aleluia! Indivisivelmente, inseparavelmente. Não tem principado, não tem potestade, não tem poder do inferno que possa resistir um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Quem está assentado com Ele nas regiões celestes? Só quem está, faz um barulho maior. Não olha o tamanho do gigante. Não se impressione com o tamanho do desafio. Não se impressione com o tamanho do obstáculo. Nós estamos nele, acima de todo o poder do mal, e por isso somos mais que vencedores. Agora, queridos, enquanto a igreja milita na terra, não tem ninguém imune de algum tipo de investida. Nem o apóstolo Paulo esteve imune.
Nem o Senhor Jesus esteve imune. Nem o apóstolo Pedro esteve imune. Sua mente, suas emoções o levaram a cometer equívoco, tentando até tirá-lo do foco. Há uma guerra travada. Porém, nós já sabemos do resultado. Nós sabemos do resultado antecipadamente. Ele levanta para cair. Ele levanta para cair. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu disse para Geazi, que estava apavorado por causa do exército sírio, que era temível, trucidava, destruía. E o exército sírio acampou ao redor de Dotã, pequena cidade, para matar Eliseu, porque Eliseu era problema para o reino das trevas. Um homem de Deus, cheio do Espírito, uma mulher de Deus, cheia do Espírito, é ameaça para o diabo. Nós conversávamos hoje no carro. Ele sabe quem somos. E ele sabe que nós sabemos, que ele sabe que ele é derrotado e nós somos mais que vencedores. Ele está escutando lá fora e rangendo dentes. A igreja sabe que ele sabe, que nós sabemos que ele está derrotado. Então, querido irmão, olha para cá. Não tenha medo da cara feia do diabo nunca. Alguém diz, ele está furioso, apóstolo. O inimigo está furioso. Fique furioso também. Parte para cima. No poder e na autoridade do nome, do sangue e da palavra do Senhor Jesus. Para cada demônio existente, existem 2 anjos. 3/3 é um inteiro. Na rebelião, 1/3 foi seduzido. Isso quer dizer que ficaram 2/3 fiéis. Para cada um tem um anjo guerreiro. Quem crê assim? Quem crê assim? Maravilha, irmãos. Glória, glória, glória. O apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia, escute isso, não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer fortalezas e anular sofismas. As armas da nossa milícia, isso é um termo militar, não são carnais. O diabo não tem medo do poder econômico, do poder político, da intelectualidade de alguém, seja ela secular ou teológica. O diabo não se rende, não se curva diante de poderes humanos. Nossas armas não são estas, mas as nossas armas são poderosas em Deus. Aleluia. E nós vamos ver um pouco destas armas. Armas ofensivas e armas defensivas. Glória a Deus. Escute. Nós cantamos muito aqui sobre Efésios 6. E eu gostaria de ler o texto com os irmãos. É possível projetar aqui? Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça,
calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Amados, posso crer que quando o apóstolo Paulo escreveu o capítulo 6, a partir do verso 10 de Efésios, Paulo estava trazendo à memória dois fatos importantes. Primeiro, ele trouxe à memória a batalha travada em Éfeso. Éfeso, que era uma grande cidade, com mais de 300 mil habitantes, a capital da Ásia Menor, a sede da famigerada deusa Diana, onde este demônio, este principado, conhecido hoje como Rainha dos Céus, dominava, e a cidade vivia economicamente em torno da Diana. E os irmãos lembram no capítulo 19 de Éfeso, ou de Atos, digo, a batalha que foi travada em Éfeso. Como Deus usou Paulo naquela cidade. Milagres extraordinários. Queima de livros de magia negra, que somou a mais de 50 mil peças de prata, representando isso hoje, mais de 70 mil reais, porque os feiticeiros deixavam as artes e se rendiam ao Senhor Jesus. Foi lá que os exorcistas ambulantes, vendo Paulo expulsar demônio, encontraram com alguém endemoniado e tentaram expulsar o demônio, dizendo em nome de Jesus que Paulo prega, saia. O demônio olhou para aqueles 7 e disse: conheço Jesus e sei quem é Paulo. Ou sei quem é Jesus e conheço quem é Paulo. O mundo tenebroso também nos conhece. Sabe quem somos em Deus. Sabe o que carregamos. Sabe do impacto onde chega um homem como Paulo chegou em Éfeso. Um homem como você e eu, que chegamos na cidade A, B, C, D, que chegamos numa região tal, e o que estava e está em nós impacta, incomoda, contagia e arrebata multidões. Paulo, quando escreveu sobre a armadura, posso crer que ele trouxe à memória tudo que ele viveu em Éfeso. E outra coisa que ele deve com certeza ter trago à memória, ele esteve preso durante 2 anos, algemado a um soldado legionário romano. E ele teve tempo de sobra para olhar as peças da armadura que um legionário romano usava. Ele olhou o capacete,
Ele contemplou a couraça, ele deu uma olhada com atenção no cinto que dava sustentação a toda a armadura. Ele olhou as sandálias e ele então disse: é de uma armadura espiritualmente falando, como esta que o legionário romano tem, que o soldado do exército de Deus precisa possuir espiritualmente. E ele então descreve a armadura. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para o significado dessas peças, para cada um de nós. Eu quero começar de cima para baixo. Capacete da salvação. É uma peça defensiva. Por que que o soldado usava um capacete? Para proteger o crânio. Os estudiosos dizem que um crânio humano tem a consistência de um melão verde apenas. Tem gente que leva uma queda da cadeira e pode fraturar o crânio e morrer. Então, literalmente, o crânio, com a sua pouca consistência, precisava de uma proteção especial, o capacete. Ele olhou e disse: o soldado cristão precisa proteger a mente. Porque o maior campo de batalha é a minha e a sua mente. Os psicólogos dizem que uma pessoa sadia, normal, tem cerca de 10.000 pensamentos por dia. Muitos têm a mente peregrina. Muitos viajam na imaginação. E muitos sofrem ataques terríveis na mente. Tudo começa na mente. Nós aprendemos no ano 2000, numa grande conferência, algo que eu nunca mais esqueci. Ouvindo John Hyde, lá em Colômbia. Ele pregou uma mensagem. E dentro do que ele pregou, ele diz: teus pensamentos determinam as tuas palavras. Tuas palavras determinam os teus atos. Teus atos, a soma deles, determina o teu caráter. E o teu caráter e o meu determina onde passaremos a eternidade. Coisas boas e coisas más começam na mente. É muito importante a gente entender isso. Quantas descobertas científicas boas, maravilhosas, começaram com uma boa semente, com um bom pensamento, não é verdade? Albert Sabin um dia concebeu: eu posso criar vacina contra a paralisia infantil. E depois de tantas pesquisas, ele acertou. E que coisa boa para as nossas crianças, filhos e netos, não é assim? Thomas Alva Edison fez 1000 experimentos para descobrir ou inventar a lâmpada elétrica. Na 1000ª vez, ele acertou. Sementes boas, pensamentos bons, que vêm na cabeça de homens e mulheres, que trouxeram tantos benefícios para a humanidade, nós desfrutamos disso. Mas também as coisas más começam com o pensamento. Aquele assalto ao Banco Central, lá em Fortaleza, há mais de 10 anos, com certeza foi fruto de um pensamento. De alguém que arregimentou comparsas, planejou e executou. 95% deles já foram mortos.
A infidelidade conjugal não acontece repentinamente. É fruto de pensamentos, de setas concebidas e que vão desenvolver se não for repreendida e expulsa. Então, queridos, a mente precisa de proteção. Filipenses 4:8 é o filtro da mente. Lembra de Filipenses 4:8? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, sejam estas coisas que ocupem os vossos pensamentos. Que pensamento tem rodado aí na sua cabeça? Eu disse há pouco que os psicólogos afirmam que mais de 10 mil pensamentos passam na cabeça de alguma pessoa normal. Que pensamento tem povoado a sua mente? Se fosse projetado aqui nesse telão, tudo que você pensou durante a semana passada, você ainda ficaria sentadinho aí? Ou bateria em retirada? Ou pediria para a terra vir e você mergulhar? Deus, pela sua onisciência, ouve em alto e bom som o que pensamos. Vou repetir. O que eu e você pensamos, Deus ouve em alto e bom som. Então a nossa mente tem que ser protegida. A nossa mente tem que ser renovada. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Capacete protege a mente. Bota a mão na cabeça e diz: eu tenho o capacete da salvação. Aleluia! Salvação no grego é zozo, completo bem-estar físico, moral e espiritual. Salvo do inferno, salvo da perturbação, salvo das enfermidades, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Capacete da salvação. Glórias. Segunda peça defensiva também, couraça da justiça. Irmãos, como é que está a sua couraça da justiça? A couraça protegia os órgãos vitais do soldado. Coração, pulmão, estão aqui no tórax. E a couraça protegia o tórax dos golpes fatais do inimigo. Literalmente era isso. Espiritualmente. Ei, psiu. Couraça da justiça. Justificados pela fé, temos paz com Deus. A justificação é uma das doutrinas bíblicas mais lindas. Jesus pega toda a nossa culpa, todas as nossas misérias, e coloca na sua conta. E pega todo o seu crédito, todo o seu mérito, e coloca na nossa. Ele faz uma inversão. Ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Justificado, inocentado, perdoado, aceito, como homens e mulheres purificadas pelo sangue do Cordeiro. A couraça protege o coração, as emoções. Quantas emoções
oscilantes, montanha-russa, não é verdade? Um dia salvo, outro dia perdido, como é que é isso? Um dia alegre, outro dia deprimido, um dia convicto do chamado e outro dia vacilante. Como vão as nossas emoções? Isso é muito sério. Hoje com os pastores eu fiz uma abordagem rápida sobre os 7 pedidos de Jesus na oração sacerdotal. E um dos pedidos de Jesus na oração sacerdotal é que o gozo, a alegria, a minha alegria, diz o Senhor, esteja em plenitude em vós. Deus está restaurando a alegria. Servi a Deus com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. Alegria do primeiro amor. Alegria de evangelizar, de adorar, de plantar uma nova igreja, de abrir uma nova célula. Que o Senhor nos dê uma emoção estável. Vem luta, vem tempestade, vem dificuldade, mas nada pode abalar as nossas emoções. Não quer dizer com isso que os profissionais da área não mereçam respeito. Claro que sim. Psicólogos, psicanalistas são importantes. Mas meu irmão e minha irmã, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, inunda os nossos corações. A coraça guarda as emoções, guarda as convicções, e nada pode penetrar. É a arma de defesa. Diga glória a Deus. Cinto da verdade. Ó, o cinto da verdade. Ó, sustenta toda a armadura. Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade. O diabo é o pai da mentira. Sempre mentiu desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Então nós precisamos ter o cinto da verdade bem ajustado. Pregar a verdade. Falar a verdade. Não negociar, mas sermos a igreja da palavra verdadeira, que é a base fundamental da nossa fé cristã. Cinto da verdade. Sandália da preparação do evangelho. Pisa aí, irmão. Eis que vos dou poder para pisar, 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 serpentes, escorpiões, toda obra do diabo, nada vos fará dano. Paulo observou o sandalhão do soldado romano. A sandália do soldado romano tinha uma sola grossa, tinha como chuteira de jogador de futebol, travas na sola. Sabe qual era a utilidade? Quando ele ia para a guerra, prepara aí, irmão, ó a posição, ó, levanta a espada, varão, guerreia aí. Se não tivesse estabilidade aqui, ele poderia escorregar e levar um golpe fatal. Paulo observou, tinha travas, dava firmeza. Aleluia! É o conhecimento da palavra que nos dá firmeza, que não nos leva a ser oscilantes, mas convictos. Quem somos? O que estamos fazendo aqui? E para onde iremos? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa identidade? Aplauda o Senhor com alegria.
Espada do Espírito, levanta a espada. A espada era uma arma de defesa e de ataque. Se defendia também com a espada e atacava. Então ela era uma arma de defesa e de ataque. A palavra de Deus é a espada. Espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Jesus usou essa arma ofensiva. Quando o diabo veio por 3 vezes, ele citou Deuteronômio capítulo 8, Deuteronômio capítulo 6 2 vezes, e em seguida citou o que estava escrito. A espada na bainha não resolve. A espada tem que estar fora da bainha. Isso é, fazer uso no momento adequado, contexto correto, e a tentação vai bater em retirada. O Espírito Santo me faz lembrar, irmãos, quando eu era pastor em São João del Rei, tem muito tempo. Eu era solteiro. E eu estava sofrendo uma pressão de tentação na área da sexualidade, mas tão intensa, tão violenta, que eu comecei a ter sonhos eróticos toda noite, e eu ficava desesperado. Eu fui obreiro solteiro, pastor solteiro, 8 anos sem namorar, 8 anos sem envolver com ninguém, porque eu entendia que quando Deus trouxesse convicção, eu deveria casar rápido, e graças a Deus que eu acertei. Quando eu comemorei agora com a missionária Graça 44 anos de feliz união conjugal, eu disse publicamente, se tivesse que casar de novo, eu casaria com você outra vez. Porque depois do ato de aceitar Jesus, o mais importante é a escolha com quem você viverá o resto da sua vida aqui na terra. Então 8 anos eu passei sem namorar. E os hormônios num garoto pastor de 21 anos estava à flor da pele. E as tentações eram terríveis. E eu lembro que eu parava assim e dizia: Espírito Santo, atenda para mim. Estão batendo aí, atenda para mim, Espírito Santo. E aí eu fazia uso de um verso e pá! Aquela nuvem, aquela pressão afastava. Até que um dia eu fui expulsar um demônio para lá onde você esteve também, São João del Rei. Ninguém sabia da minha batalha. De repente cai uma endemoniada, cheia de pombagira. Ela olha para mim, incorporada, e diz: sou eu. Toda noite estou lá te perturbando. Você está duro na queda, né? Falei: demônio desgraçado, eu já sabia que é tu, e agora tu está me avisando. Sai agora que eu vou vigiar mais, com a graça do Senhor. Irmão, parece uma coisa infantil, mas não é. Dardos nessa área você tem que refutar, em todas as áreas, porque o dardo inflamado é aquela flecha com esponja, com combustível, com fogo na ponta. Qual o objetivo de uma flecha inflamada? Provocar um grande incêndio e uma grande destruição. Quando alguém é atingido por uma seta inflamada, se ele aceita, concebe, gera e dá à luz, pode saber que a destruição vai ser grande. Por isso, querido irmão, usa a espada, usa a espada, usa a espada. Jesus usou, eu e você temos que usar como arma de defesa e também como arma de ataque. Olha para cá, a posição da igreja não é defensiva totalmente, ela é muito mais ofensiva. Escute isso.
Quando Jesus diz as portas do inferno não prevalece contra a minha igreja. Aí vem a pergunta: porta de cidade é uma peça ofensiva ou defensiva? Por que uma cidade murada tem portões? Aquilo representa defesa, proteção contra invasores. Jesus está dizendo assim, ó, ei, os portões do inferno não resistirão quando a minha igreja se posiciona, quando a minha igreja se levanta, contra a minha igreja marcha triunfalmente. As portas do inferno não resistem, não pode resistir. E se resistir, a igreja passa por cima, porque o poder e a autoridade está em cada um de nós. Irmãos, é verdade isso para você? É verdade para você? Quem tem que recuar não é a igreja, não. Ela não está recuada, acovardada, pressionada no paredão. Não! Se esteve, ela vai levantar com toda a autoridade, com toda ousadia, com toda intrepidez, e vai partir para cima, e o diabo tem que bater em retirada. A nossa posição é ofensiva. Ofensiva. Leia no livro que eu estou lançando, Vencendo Batalhas no Poder do Espírito. Eu relato ali muitas experiências. Quando plantamos igrejas, há 40, 45, 50 anos, quando no Brasil não tinha 3% da população, não tinha tanta intercessão, não tinha adoração, os céus eram pesados. Bispo Wilson sabe disso, Bispo Jaime, citando os dois que são mais experientes, e sabe como a coisa, Daniel lá em Salvador, meu Deus, era coisa muito séria. Mas quando um desses homens, e quando você também, não há nada diferente em nós dependemos do Senhor, tanto quanto você, o que está em nós está em você. E quando a gente chega no lugar, quem fica com problema é o diabo. Porque nós chegamos ofensivamente. Nós não abrimos igreja sem dias de jejum. Aprendemos que tem que amarrar o valente, porque enquanto ele guarda a sua casa, tudo que ele tem, seus cativos estão em segurança, debaixo do tacão dele. Mas quando chega o mais valente, na nossa instrumentalidade, a gente amarra o valentinho, toma a chave e invade o seu território com a mensagem do evangelho de poder. Governador Valadares foi um dos lugares mais endemoniados que nós conhecemos. No início da igreja, quando se orava num trabalho de libertação, 50% do povo caía endemoniado. Era coisa muito séria, muito séria. E nós éramos jovenzinhos, garotinhos. Quando chegamos em Recife, eu e o Jaime Caeiro, magrinhos, novinhos, solteirinhos. Não, eu já era casadinho. Ele era solteiro, encontrou a Janilde lá. E encontrou uma joia, uma mulher virtuosa. Mas chegamos lá, sem dinheiro, sem estrutura, sem muita cultura. Mas chegamos inflamados, cheios de Jesus. E aí foi contagiando, e foi sacudindo. Não porque nós somos bons, porque quem estava em nós era e é o Todo-Poderoso. E isso aconteceu com você também. Igreja ofensiva. Porta do inferno não resiste. Jesus diz que não resiste. Aleluia. E nós vamos conquistar.
Caminhando para encerrar. Escudo da fé, defensivo. Eu poderia falar tanto da fé. Só fazer uma distinção de fé em Deus e fé de Deus. Há uma diferença. Fé em Deus para salvação. Sois salvos pela graça mediante a fé. E a fé nós aplicamos em várias áreas e ela é sempre necessária. Mas quando Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela secou e os apóstolos ficaram impressionados, no original aparece lá: tende fé de Deus. Fé de Deus. Como era a fé de Deus? A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Ela prosperará para o determinado fim que foi enviada. Fé de Deus é eu e você profetizar, chamar a existência firmemente e manter convicto, como Josué fez. Sol, detente. Lua, detente. Que coisa! Como Elias, se eu sou homem de Deus, desça fogo e destrua os capitães, lembram? Fé de Deus. Rema, dom da fé, manifesto de forma periódica, não constante, mas que a gente precisa buscar e praticar a fé de Deus. Fale positivamente, chame a existência, veja aquele bairro transformado, veja aquela cidade transformada. Aleluia! Não diga que aquele lugar é duro, não diga que ali não tem jeito, não diga que aquela pessoa não quer nada. Ela quer, mas ela não pode, porque o diabo entenebreceu a mente do incrédulo para que a luz do evangelho não resplandeça. Tenha fé de Deus, chame, e o Senhor vai criar pelo poder da sua palavra. Quem recebe, aplauda ao Senhor. Escudo da fé. Deixa eu te dar e eu encerro aqui. Não está na armadura, está sim oração constante. Oração constante. Orando e vigiando nisto. Constante. Tempo com Deus. A oração é que traz vida, nós sabemos disso. A oração, a adoração, o tempo a sós com o Senhor, diariamente é necessário. Enquanto o homem exterior envelhece, Pedro diz que o nosso homem interior se renova a cada dia. A cada dia. A unção que recebemos permanece em nós. Mas não quer dizer com isso que você não precisa ter os seus a sós, seu tempo com Deus. Isso é indispensável, porque a oração, você ouve o Senhor. É diálogo, você fala e ouve, orando e vigiando, até na oração que fazemos. Agora, a última arma ofensiva que eu quero colocar. Penso que um dos preletores que vão ministrar na área de louvor e de adoração deve entrar nessa área. O salmista é usado e fala dos altos louvores na garganta e da espada aguda nas mãos. Satanás não suporta uma atmosfera de adoração, uma atmosfera de louvor profético, debaixo da unção, conforme tivemos aqui. A glória de Deus vem,
A presença de Deus se manifesta de forma perceptível e não tem demônio que aguenta. Através do louvor e da adoração, nós praticamos uma arma de ataque poderosíssima e não tem capeta que suporta. Que o Senhor continue restaurando em nós uma atmosfera de louvor, de adoração. Tivemos aqui hoje 1 hora com esse ministério maravilhoso ICB Brasil. Cada culto teremos 40, 50 minutos, 1 hora, e deixa a glória de Deus descer, e deixa o fogo cair, aleluia, porque uma igreja apaixonada pelo noivo extravasa a sua alegria, a sua gratidão em adoração. Que Deus nos abençoe, que essas peças estejam bem ajustadas, capacete, couraça, cinto da verdade, sandália da preparação do Evangelho da Paz, espada do Espírito e escudo da fé. Vamos ficar de pé na presença dele. Que Deus abençoe.